Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, era uma coisa que, quando eu fui para a igreja, eu não queria. Aquele movimento de rodar, de receber o poder e sair rodando, para não machucar outras pessoas, ficar pulando. E eu, nas minhas primeiras orações, eu já pedia para que Deus não me desse este dom, para que eu não machucasse ninguém. Não que, aleluia, eu criticasse ou que eu atribuísse este movimento, aleluia, a Beelzebul, porque eu jamais poderia duvidar do Espírito Santo e do seu poder. Até que um dia eu fui convidado a pregar em uma igreja, e eu, aleluia, indo ministrar naquela igreja, louvado seja o nome do Senhor. Ao término da mensagem, Deus me tomou a falar com um jovem que Deus estava dando livramento de cadeia, Deus estava dando um livramento de morte para ele, louvado seja o nome do Senhor. E indo eu a falar com aquele jovem, louvado seja o nome do Senhor, ao colocar as mãos sobre a sua cabeça, Deus me tomou de uma maneira sobrenatural, de maneira que eu falei algumas coisas para ele, das quais eu não me lembro mais, a partir do livramento que Deus tinha para dar. E quando nós estávamos vindo embora para casa, o meu filho questionou por que eu estava pulando daquela forma, por que eu estava rodando daquela forma e pulando. Louvado seja o nome do Senhor. E eu questionei a minha mãe, porque o meu filho ainda era criança, e eu perguntei para minha mãe se era verdade que eu estava pulando, que eu estava rodando. Porque eu vi quando eu fui até ele, até quando eu coloquei a mão e falei as primeiras palavras, mas Deus me tomou de tal maneira que a partir dali eu não vi mais, eu não me lembrava mais. Louvado seja o nome do Senhor. E a minha mãe confirmou que era verdade aquilo, e eu vim para casa, aleluia, na certeza de que Deus, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, no momento que Ele quer, do jeito que Ele quer. Aquilo que para mim era motivo de crítica ou de escândalo, aquilo que eu não concordava, mas eu ficava quieto, para não pecar contra Deus, para não pecar contra o Espírito Santo de Deus, aconteceu comigo. Isso aconteceu uma única vez. Mas, aleluia, Deus, Ele trabalha da maneira que Ele quer, e eu creio que isso aconteceu para que Deus trouxesse para a minha vida um ensinamento. É Deus que naquele dia ninguém saiu dali machucado, não machuquei ninguém. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós perdemos, aleluia, o controle próprio, o Espírito Santo, Ele assume o controle das nossas vidas. E Ele cuida, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, louvado seja o nome do Senhor, e veio para nos dar vida, para nos guardar, para nos livrar e nos levar ao céu, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós não podemos, aleluia, ficar duvidando. A dúvida não é algo que pode fazer parte da vida de um homem, de uma mulher de Deus. Quando nós temos dúvida acerca de alguma coisa, nós devemos orar e buscar em Deus uma resposta, buscar em Deus, aleluia, o conhecimento, buscar em Deus a sabedoria, louvado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Deus, porque toda a blasfema do homem contra o Pai e contra o Filho será perdoado, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa nem na outra vida, louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos, aleluia, ter a sensibilidade de, ao invés de criticar, buscar o entendimento, buscar, aleluia, uma resposta da parte de Deus, porque eu busquei uma resposta em Deus, e Deus me respondeu de que maneira? Fazendo com que eu mesmo vivesse a experiência, aleluia, para que eu pudesse testemunhar e testificar sobre a tua vida. Portanto, se você tem dúvida acerca de algo, busque em Deus, porque é Deus quem tem resposta para tudo em nossas vidas, e nós precisamos entender que o Espírito Santo, aleluia, Ele tem uma certa fineza, e nós não podemos pecar contra Ele jamais. Louvado seja o nome do Senhor, porque o que seria de mim, o que seria de você sem a direção do Espírito Santo?
O que seria de mim, o que seria de você sem o consolo do Espírito Santo, sem o esclarecimento da verdade por meio do Espírito Santo da verdade? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:4 que o que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso que eu sou pentecostal e eu preciso me controlar muito para não exceder o falar em línguas durante a mensagem, durante a palavra. Precisamos ter essa sensibilidade porque, aleluia, nós entendemos que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. É o que está escrito em 1 Coríntios 14:4. E quando eu sou criticado acerca do falar em línguas, eu costumo dizer que a salvação mais importante do mundo atual ou do contexto atual é a minha própria salvação. A edificação mais importante na atualidade é a minha própria edificação. Portanto, eu não vou me privar de falar em línguas, não vou deixar de dar lugar ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu preciso primeiro ser edificado, eu preciso primeiro ser salvo e me manter na santificação e na edificação, para depois começar a edificar as pessoas em nossa volta. A salvação mais importante é a sua salvação. A salvação é individual e cada um tem que zelar pela sua, e eu preciso zelar pela minha salvação. Me alegro muito pelo batismo com o Espírito Santo. E quando alguém critica o meu batismo com o Espírito Santo, eu só enxergo a sua fragilidade, a sua limitação, a sua falta de conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E a resposta que eu dou é que quem fala em línguas edifica a si mesmo e que a minha edificação é importante.